A narrativa, sobretudo do Apocalipse, é claramente inspirada nos relatos detalhados do povo essênio, relatos descobertos nas cavernas de Qumran e conhecidos como manuscritos do Mar Morto, que relatam em detalhes a guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas. Toda a narrativa do Apocalipse coloca Jesus como um representante da luz, várias vezes associado ao sol, e que conduz os filhos da luz na luta contra as trevas, para estabelecer o reino de Deus e de glória, que nada mais é do que a luz na terra. Ao mesmo tempo, dentro dessa narrativa, as trevas são simbolizadas na imagem de uma conhecida lenda do povo hebreu, que é a lenda da serpente primitiva Apep, que vive na escuridão do abismo, e todas as noites tenta engolir o sol, assim como todas as manhãs é derrotada pelo astro-rei. E para entendermos por que esse modelo de narrativa é escolhido por Jesus, nós precisamos compreender o contexto histórico da época de Jesus na Palestina. Jesus viveu em uma época que a Palestina, que é o nome dado pelos romanos à região que corresponde hoje a Israel, não apenas sofria com a opressão dos romanos sobre o povo hebreu, como também uma clara divisão entre dois grandes grupos religiosos. O grupo do Sinédrio era conhecido pela autoridade romana como a autoridade religiosa dos hebreus e era composto por fariseus e saduceus, nome dado às duas classes sociais mais proeminentes e ricas no seio do povo hebreu. Entretanto, havia um outro grupo que não era reconhecido pela autoridade romana e nem pelo Sinédrio, que era o grupo dos essênios ou essaias, grupo religioso que atuava em algumas localidades, em especial no Rio Jordão, próximo a Qumran, e no local que João Batista, primo de Jesus, realizava batismos. Se o Sinédrio possuía o seu sumo sacerdote, os essênios possuíam o que eles chamavam de mestre da justiça, cargo que Jesus assumiu ao ser batizado por João Batista, quando se tornou Jesus Cristo, Cristo, que significa ungido, exatamente por ter sido consagrado como o mestre da justiça dos essênios. Tal informação é confirmada na Bíblia em Hebreus capítulo 6, versículo 20, ao informar que Jesus é o sumo sacerdote eterno da ordem Melquisedeque, enquanto que nos manuscritos do Mar Morto, manuscrito 11q13, afirma que ungido é o rei Melquisedeque dos essênios. Ou seja, tanto a Bíblia quanto os essênios estão falando exatamente a mesma coisa, que Jesus é o rei Melquisedeque, que era, na verdade, o nome dado ao sumo sacerdote dos essênios. Os essênios contavam com o apoio das classes mais humildes, entre elas os ebionitas, que vem de ebionim, que significa pobres, e dos zelotes, que eram os zeladores. Esse era o grupo mais radical, era considerado o braço armado dos judeus. Eles defendiam e tinham a crença de que, na verdade, Israel só seria uma nação livre se combatesse diretamente Roma. Esse era o pensamento dos zeladores. Quase 30 anos depois da crucificação de Jesus, esse grupo, os zelotes, eles organizaram um grande enfrentamento contra os romanos, que foi conhecida como a Batalha de Massada. Essa parcela mais humilde da população hebraica, os ebionins, os zelotes, enxergavam Jesus como um líder revolucionário que viria libertar a Palestina do jugo romano. Entretanto, o reino que Jesus desejava implantar era de natureza espiritual e não de natureza física. As críticas ao materialismo e a subserviência dos fariseus ao domínio romano, a forma como a autoridade religiosa e judicial do Sinédrio se alinhavam ao Império Romano para cobrar altos impostos da população judaica, são pontos presentes na crítica de Jesus nas suas profecias, pois ele aponta que esse mesmo cenário se repetiria em proporções globais ao longo dos séculos, com enormes impérios seguindo o mesmo padrão de guerra, violência, exploração de várias nações, traçando um paralelo histórico com a própria exploração que Israel sofria de Roma e da autoridade governamental constituída, o Sinédrio, que na época era alinhado aos interesses romanos.